O futuro não é aquilo que te prometeram. Ai meu Deus, meu coração. Ai meu Deus, meu coração. Ai meu Deus. Tirem as crianças da sala, porque o apocalipse se aproxima. E o fim promete ser emocionante. Meu nome é Cristina Padiglione, eu faço cobertura de TV, né? Faço jornalista especializada em cobertura de televisão audiovisual há 30 anos já, desde que existiam só 6 canais de TV, e para mim a transformação disso é incrível, parece que eu vivi na pré-história. Enfim, e estou muito satisfeita de a gente poder falar sobre isso, e estou muito encantada com todos os dias, com histórias que me surgem de uma readaptação, uma redescoberta de mundo e de audiovisual, né? Porque as duas coisas estão muito ali, uma coisa reflete a outra. Bom, nessa história de quarentena, as pessoas estão se redescobrindo, estão descobrindo coisas que não sabiam fazer e que a gente nem sabia mesmo que existia, da maneira como estão sendo feitas, né? Então, temos esse projeto muito bacana, em meio a 1 milhão de lives no Instagram. O Instagram agora entra com podendo participar dessa história de pandemia com projetos novos como esse aqui, que é No Fim, Eu Estava Sozinha. Eu queria apresentar para vocês aqui, então, o elenco, os criadores, e a gente vai conversar muito sobre essa forma nova de fazer, de produzir audiovisual e criar histórias, e entreter as pessoas e fazer pensar, enfim, tudo isso. Então, eu pediria agora que cada um se apresente e daí a gente segue a conversa. Vamos lá. Tainá, quer começar por você? Eita! Meu nome é Tainá Duarte, eu tenho 25, fiz aniversário agora há pouco. 25 anos, moro em São Paulo, capital. Digo dos meus trabalhos, é isso? Tu quer saber? Minha caminhada antes de... Quer saber como é que foi essa experiência? Bom, você estava no ar até outro dia, né? Com Aruanas, e estava também gravando Aruanas, que é uma coisa de televisão muito mais convencional, né? E eu queria até que os outros atores falassem um pouco sobre essa diferença, o calor do set, a falta que isso faz, e de algumas vantagens, né? O que você encontrou aí? A Tainá estava fazendo Aruanas, segunda temporada, estava gravando, né? Também já a segunda temporada. Estávamos gravando a segunda e entrou a quarentena e paramos. Parou tudo. E enquanto isso, a série foi pro ar na TV aberta, que foi muito legal. E enquanto isso, você vendo a série da TV aberta se envolve com esse projeto novo, né? Então seria legal falar sobre essa distância ou essa proximidade, o que aproxima essas duas linguagens, aí o que distancia. Bom, a gente sabe o que distancia, né? O próprio set distancia, mas enfim, eu queria que você falasse mesmo e falasse sobre a sua personagem, falasse sobre a história aqui que a gente está contando. Bom, são muitas perguntas. Muitas. É uma diferença, é uma grande diferença um set convencional como esse que a gente montou. Mas acho que a gente tinha um roteiro, tinha uma direção estética, né? E as meninas acompanharam tudo que a gente fez. Então, de certa forma, fomos dirigidos, eu não me senti sozinha em momento algum. Mas tem uma liberdade criativa a mais, a gente pode inventar mais, mandar planos a mais, brincar um pouquinho mais com esses novos personagens, e também elas possibilitaram que a gente participasse da criação dos roteiros e do desenvolvimento de cada um dos personagens. Isso foi muito bacana. Acho que foi muito colaborativo, e eu ainda não vi o material de todos, mas acredito que tenha uma linguagem unificada aí, porque elas acompanharam cada uma das gravações. E acho que nesse momento tão delicado que a gente está em casa, e principalmente quanto artistas, né, com essa inquietude de produzir algo,
de traduzir o que a gente está sentindo. E nesse momento são tantas coisas diferentes que a gente está sentindo. Esse é mais mais um projeto que eu acho que pode tocar as pessoas e trazer uma visão diferente dessa pandemia, porque pelo menos eu nunca vi nada parecido com o que a gente está fazendo na internet. Então, é muito legal, juntamos uma galera jovem para trazer uma linguagem divertida e foi bem isso. Acho que a gente vai conversar bacana com o público jovem e as pessoas vão se divertir muito assistindo. Muito bem. Quem que quer falar agora? Pedro, quer contar um pouco sobre a criação, sobre esse processo de criação que chegou, que resultou nisso, né? E sobre personagem, enfim, estamos querendo saber mais sobre a história agora. Super. Eu sou o Pedro Meirelles. Eu comecei... Foi muito louco porque a Cami me mandou mensagem me chamando para atuar em uma ideia que ela teve de falar sobre, que ela teve com a Gabi, de falar sobre quarentena e pessoas lidando com solidão. Foi isso o áudio que ela me mandou. Quer dizer, foi a partir de um áudio que começou essa história toda. Exato. E aí, a primeira frase para ela que eu disse foi: quero estar na equipe de roteiro. Mal eu sabia que essa equipe de roteiro, que no começo ia ser durante uma semana de episódios rápidos, que a gente já tinha uma noção do que ia cair por terra completamente, e a gente ia ficar um mês inteiro se encontrando todo dia. Por isso aqui, como a gente está agora, reuniões de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, um dia inteiro, estruturando, passando referências que todo mundo tinha que ler, todo mundo tinha que ver, todo mundo tinha que saber o que estava acontecendo, porque o que foi muito louco é, enquanto a gente estava escrevendo o nosso, começou uma enxurrada de gente fazendo também, em várias plataformas. Na TV, por streaming, pelo próprio Instagram de uma forma muito diferente da nossa. Então a gente começou a ter que saber o que estava acontecendo para entender por onde é que a gente ia e quais eram as referências do grupo. E eu estou muito feliz com o resultado, porque foi um trabalho muito desgastante e muito, muito incrível entender isso, porque foi a minha primeira... Eu sou formado em artes cênicas e meu TCC foi em dramaturgia, mas eu nunca tinha trabalhado como roteiro audiovisual e nessa estrutura tão diferente que a gente teve que levar em conta o algoritmo do Instagram, sabe? Assim, nem a Netflix mostra qual é o algoritmo dela e a gente teve que escrever um audiovisual baseado no algoritmo de um aplicativo. Vocês conseguiram centrar a criação da história nessa percepção de que estamos falando com o público do Instagram e eu queria saber também, é claro que tem um público que é convergente, né, que está no Instagram, que está na televisão, que está na Netflix, sei lá, mas assim, dá para a gente saber, você falou em algoritmo, né, dá para a gente saber se assim, com foco muito preciso quem é que está vendo, quem é que tem interesse nesse formato? A Amanda tá aqui para falar. Amanda é a pessoa que conhece muito isso, e a Camila, que trabalha é diretora e trabalha numa ONG e é diretora audiovisual, e foi a primeira coisa que ela falou pra gente de roteiro foi: a gente precisa focar no primeiro minuto de vídeo, que é muito importante, que as pessoas vão ficar presas por aquilo dali. É o que pode compartilhar em stories, é o que pode não sei o quê. Então, eu acho que elas podem falar um pouco sobre isso, assim. Legal, muito, muito interessante mesmo. É isso que você falou agora sobre começar a ver um monte de gente fazendo isso durante a quarentena. Veja bem, eu tenho essa percepção também de quem está aqui recebendo muito material e recebendo muitas informações sobre novos formatos, novas produções, inclusive de gente muito criada no audiovisual, tipo Pedro Bial, entendeu? Demorou um mês para ele perceber que podia fazer o que ele está fazendo agora. Ele ficou com um mês, porque eles planejavam uma volta dentro das condições normais de pressão e temperatura. De repente, eles suspenderam a estreia e 1 mês e meio depois, ali em maio, o programa chegou melhor, inclusive eu acho que está melhor do que é no estúdio. Mas é engraçado isso, as pessoas demoraram um tempo para se dar conta
e agora, né? O que vamos fazer? Então, não é uma percepção só das pessoas que são mais jovens nesse ofício, né? É uma coisa de quem tem muita experiência. Talvez até eu penso que quem tenha mais experiência esteja sofrendo mais, porque está muito já engessado naquele quadradinho, nas coisas que acontecem. Mas aí a gente podia ouvir então a Amanda falar sobre isso, acho que é legal, assim, é bem interessante. Oi, tudo bem? Prazer, eu sou a Bem, Amanda. apresente-se, conte a sua história e fale para a gente sobre isso, porque é bem legal mesmo, assim, essa percepção de ter um direcionamento, né? É bem diferente. Bom, eu sou a Amanda, eu estou fazendo toda a parte de direção criativa da série, então eu entrei a princípio para ajudar com a parte de Instagram e aí no final acabei cuidando de toda a comunicação e a identidade visual da série junto com as meninas, né, com as diretoras. Então, estou super imersa e muito louco, assim, que eu entrei porque o Ângelo me ligou e falou assim, putz, eu sei que você entende dessas coisas de Instagram, eu trabalho com marketing, né, eu trabalho na área de comunicação. E ele falou, eu sei que você entende dessas coisas, então me explica como funciona o Instagram. O que é o Instagram? O que eu preciso fazer lá dentro? Eu falei, não, calma, vamos conversar. E aí a gente começou a conversar, eu falei, mas você já pensou na identidade visual, né, da estética do feed, como você vai fazer as postagens combinarem? Não. Eu falei, não, então vamos fazer uma identidade visual. Aí primeiro a gente criou a identidade visual da série, que tem muito a ver com os personagens, com toda a estética que foi pensada, né, pelos criadores. E aí a gente começou a pirar em todas as possibilidades dentro da plataforma. E assim, o Instagram, ele é odiado e amado, né? Porque hoje, querendo ou não, é a principal plataforma que as pessoas consomem conteúdo, principalmente na quarentena. Só que o Instagram, ele é estruturado de uma maneira que você tem que seguir o que ele fala, né? Então, você tem que trabalhar a favor do algoritmo ou a favor do formato que ele te oferece. Então, hoje a gente tem IGTV. O IGTV, que é onde os episódios vão ser veiculados, você só vê os primeiros 15 segundos quando uma pessoa reposta ali no Stories. Então, é o que o Pedro estava falando, né? Os primeiros segundos são cruciais para chamar a atenção da pessoa e ela querer clicar e continuar assistindo. Daí ela clica lá, quero ver mais, continuar esse vídeo, né? Exato. E são os primeiros 15 segundos. Isso quando está no Stories, né? Se ela clica pelo feed, aí você tem 1 minuto mesmo, que nem o Pedro tinha falado. Mas aí a gente tem que começar... É muito louco, porque a gente ficava o tempo todo nas reuniões falando assim, tá, é uma série de Instagram, mas é uma série. Então a gente não pode também deixar de lado toda a estética e o pensamento que tem uma série tradicional que poderia ser veiculada na TV. Mas a gente tem que adaptar. E nem poderia aparecer um teaser, por exemplo. Tem que ser um episódio, né? Não dá para ser um negócio que é só não pode ter a superficialidade, né? Tem que ser mais profundo. Exatamente, mas é bem curioso, assim, foi bem engraçado fazer essa adaptação, mas eu acredito muito no formato, eu acho que vai fazer muito sucesso. Vocês conhecem alguma coisa parecida com esse formato que vocês estão trazendo de série? Porque eu não conheço, eu conheço muita coisa que tem chegado na tentativa de se produzir audiovisual pelo Zoom, conversas no Instagram, que é aquela tela vertical dividida, mas eu não sei se eu vi, eu acho que não. Séries precisamente feitas para o Instagram eu não vi. Não sei se vocês têm alguma referência. Nada. Foram no escuro. Para o Instagram, não, mas existe uma plataforma nova americana que se chama Quibi, que está produzindo materiais curtos e que ele é pensado para ser visto no celular. Tanto que você vira a câmera e de qualquer um, ou seja, o celular na vertical ou na horizontal, você não altera a fotografia da série. É muito louco. Eles criaram essa engenhoca. Essa plataforma ainda não chegou aqui, mas é de streaming e está sendo feita com a nata de Hollywood, assim. Chegou, assim, produções em 4K. Tem produção original só, mas chegou assim. Tem também umas séries que são, por exemplo, de stories. A gente viu uma, né, que é até a Amanda que falou pra gente, de uma série que é toda feita em episódios nos stories e ficam ali nos destaques, assim. Mas só essa. De resto, é tudo muito série, como se tivesse uma conversa, olhando pra câmera, não uma coisa mais ficção, assim, que a gente... Sim. Uma ficção mesmo. Gabriela, vou aproveitar e pedir para a Gabriela se apresentar, falar um pouco sobre também o que você já daqui a pouco volta no Bernardo para ele se apresentar também e você me contar um pouco sobre personagem. A gente precisa agora contar para o nosso espectador aqui, para o nosso leitor. Eu vou depois botar tudo isso também em texto.
mas contar para eles quais são os dramas, quais são os conflitos, quais são as angústias dessas pessoas que estão aí retratadas. Tá. Bom, eu sou uma das diretoras aqui da série, né? E quando a gente começou a fazer a série, a gente pensou mais como até estava falando com a Cami, né? Foi um desabafo, assim. Então, o que a gente vai tratar? A gente vai tratar de temas como sonhos que foram adiados, ou as novas manias que a gente criou. Então, assim, eu acho que, assim, a partir de todos eles, a gente foi entendendo o que cada um queria falar, sabe? Qual era o tema de cada um. Então, por exemplo, eu fui procurar na internet e eu vi que tinham várias mulheres noivas que tiveram que adiar o casamento e era o sonho da vida delas casar. E aí elas faziam chás online vestidas de noiva, todas juntas. Eu fiz, nossa! Achei isso maravilhoso. Aí eu falei, gente, isso é muito uma coisa legal, porque assim, para essa mulher é o sonho da vida dela. E assim, o sonho dela teve que ser adiado, entendeu? Então, isso foi para ela, mas quantos sonhos a gente não teve que adiar, né, por conta disso tudo? Quantas realizações, quantas perspectivas, expectativas, né? Então, assim, essa é a minha história. A gente tem, enfim, cada um aqui pode dizer um pouquinho qual é o seu personagem, mas todos têm muito a ver com isso, assim, como esse desabafo mesmo, sabe? Tipo, vamos falar disso que a gente está vivendo. É como se a gente tivesse mergulhado nessa quarentena, mergulhado nessas pessoas, nessas perspectivas diferentes, nesses mundos diferentes, para as pessoas conseguirem se identificar de alguma forma, assim. Muito bom, muito bom. Você sabe que eu tenho uma filha de 18 que tem uma formatura na semana seguinte. E então, tá vendo? E a gente, eu levei super de boa. Não vai dar, tipo, avião, você não vai embarcar, se tá com tempo ruim, cancela, não tem problema, né? Mas a gente estava num grupo de pais de escola, que é uma coisa muito particularmente bizarra, e tinha um monte de gente urrando que não podia cancelar a formatura, e era meio um casamento, né? Porque tem aquela coisa toda e tal. Então, de longe parece um drama pequeno, mas para quem está dentro é uma tragédia, né? E que não sei se é isso que vocês vão fazer, mas dá até para ser visto com um certo humor. Não sei se dá para fazer isso. Tudo tem. A gente tentou ir pro lado do humor mesmo, né, para a gente conseguir também se descontrair com tudo isso e também entender, assim, por exemplo, muito dessa minha personagem, assim, foi poder dizer sobre essa coisa também da religião, assim, que ela é uma mulher muito religiosa. E aí também, né, quais são os nossos... que importância a gente leva na nossa vida, sabe? Onde a gente tem que colocar o nosso foco, assim. Quais são as prioridades, né? Quais são as nossas prioridades? Porque às vezes a gente deixa de fazer coisas e na hora vem uma pandemia como essa, assim, e você fala, nossa, eu podia ter, sabe, feito as coisas na hora que eu queria ter feito, eu podia ter vivido. Então, eu sinto que tem um lugar desse, assim, também, pelo menos em todos os personagens, assim. Sim, acho que só para a gente agora fazer um retrospecto aqui, eu acho que foi a Cami que mandou o primeiro áudio, eu queria saber como é que essa história surgiu. Cami, quer falar um pouquinho? Fala aí. Com o outro, como se juntou esse time, assim, quem que pode falar sobre isso? Há um tempo atrás eu estava desenvolvendo uma outra série para o Instagram, eu sou a Camila. Camila! Eu sou formada em cinema, sou formada em teatro e trabalho com coordenação de produção audiovisual. E há um tempo atrás eu estava desenvolvendo uma série para o Instagram, os episódios já estavam prontos, tinha um desenvolvimento interessante, assim, mas daí a roteirista ficou grávida, a fotógrafa teve um problema e meio que a gente pausou, o projeto nunca aconteceu. E eu sempre fiquei nesse desejo. Aí, um dia, quando começou a pandemia, eu falei pra Gabi assim, Gabi, vamos fazer uma série disso, assim, agora, pro Instagram, que é o que dá pra gente fazer. E na hora que eu falei, vamos fazer, ela falou, vamos. Não deu 3 segundos, ela falou, vamos. Aí a gente juntou um núcleo menor de amigos que estavam mais próximos. E a partir desse núcleo a gente foi entendendo... Quem que tava no primeiro núcleo? Tava a Gabi, o B, a Camila Lemes. Só nós 4? Só, acho. Só. A gente foi entendendo com quem que a gente queria chamar para o projeto
E aí a gente fechou um grupo de atores que a gente quis convidar. E aí os atores, na hora que... Foi muito legal, assim, que na hora que a gente falou, vamos fazer, todo mundo falou, vamos. Aí todo mundo topou, pulou, sem saber o que ia dar, nem a gente sabia direito o que ia dar. De alguma forma, né, todo mundo disponível, né? Porque tá todo mundo à espera de Godot, né? O que vai acontecer? Sabe um desses projetos, assim, que as energias vão se encontrando e a coisa vai acontecendo? Claro que tem um esforço, porque deu muito trabalho, está dando trabalho, mas tem algumas coisas que acontecem, assim, que são os encaixes. E para mim, esse é um projeto, assim, que as coisas foram encaixando e foram acontecendo, assim. Vocês tiveram uma redação coletiva ou vocês tinham alguém já destinado para fazer texto? Como é que foi essa colaboração? A gente foi entendendo o que cada um queria fazer. E aí a gente criou uma equipe de roteiro, porque o Pedro estuda roteiro, eu estudei roteiro na faculdade, eu trabalho com desenvolvimento de roteiro também, dentro da ONG onde eu trabalho. A Gabi também estudou roteiro, o Bernardo também estudou roteiro. Então a gente falou, vamos fechar esse núcleo de roteiro. E aí a gente não sabia de onde começar. A gente só sabia que a gente queria falar sobre personagens que estão muito tempo presos, sozinhos. Como se fosse, sei lá, um futuro daqui a 3 anos, isso esticado, e esses personagens vivendo completamente sozinhos, sem poder sair, sem poder pisar na rua. E aí a gente não sabia onde começar e a gente perguntou então para os atores o que eles queriam, do que eles queriam falar nesse momento. E eles trouxeram algumas ideias, e aí a gente passou a desenvolver o roteiro a partir das ideias que eles trouxeram. Quanto que a gente tem de duração em cada episódio? Não sei se você quer falar sobre isso. Então, enquanto vocês estavam falando da estrutura do Instagram, né? Eu acho que ele é uma série que tem uma estrutura de lógica narrativa baseada em uma estrutura cinematográfica seriada. Porque a gente usou muito o conceito de médias res, daí depois o B pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a lógica é de uma produção cinematográfica. Eu trabalho diretamente com Instagram, com vídeos de desenvolvimento de vídeos para Instagram. Então, tem algumas manhas que eu fui entendendo ao longo do tempo, que é o quanto um público adere ou não, o que um público adere ou não dentro da internet. E dentro de uma que é o Instagram, em que tudo é muito volátil, né? Tipo, você assiste 15 segundos de uma coisa que você não gosta, você passa. O tempo de atenção no Stories é 2 segundos, não é isso? 4 segundos, sei lá. É mesmo? Tô chocada. A média de tempo que uma pessoa fica no Stories são 3 segundos antes de passar para o próximo, ou rodar, né? Então a gente entendeu que precisavam ser episódios curtos, que eles contassem uma história com começo, meio e fim, mas que eles fossem curtos, porque a gente sabe que se a gente fizer um episódio de 15 minutos... E curto é quanto, assim, só pra você me falar? Eles estão variando de 2 minutos e meio a 4 minutos e meio. Bem curto, né? Bem curtinho. Mas tá certo. Voltado para Instagram faz todo sentido. Vocês acham que isso pode crescer depois para uma outra mídia? Ele pode ser desdobrado de alguma forma? É a nossa ideia. A gente está lançando isso como um piloto. A gente uma coisa importante também de falar sobre isso, assim, né, que ela estava falando também, só para não se perder, sobre essa criação, Padi, é que uma das coisas mais importantes também da nossa série, assim, é que a gente teve essa reunião, e aí a Leona veio, eu queria até apresentar ela também, e ela se diz aqui, mas a gente começou também uma discussão sobre essa, que a série toda ela é narrada, né, ela tem uma narradora. E a gente foi entender com a Leona a importância de ser a voz dela também narrando essa série, né? Porque a nossa série ela é narrada pela solidão. E, enfim, Lê, se você quiser se apresentar aí para ela, acho legal, assim, da gente poder falar sobre isso também. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Leona. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, Oba. Que bom, vamos lá. Bom, queria primeiro começar dizendo que foi uma imersão muito bonita, muito louca, muito trabalhosa, mas muito realizadora, sim. Porque primeiro foi uma proposta vinda... Eu, em particular, estava num momento bem difícil, eu estava com muitas coisas para concluir, por mais que a gente estava entrando numa quarentena, tinha alguns projetos e estou com alguns projetos meus.
E aí, quando me veio o convite, eu fiquei muito curiosa, porque era uma coisa inovadora, mas ao mesmo tempo eu já estava entendendo que eu não ia poder aceitar. Aí me jogaram numa reunião com essas pessoas tudo bonita, tudo inteligente, tudo talentosa, não deu para negar. E o bonito dessa primeira reunião, bom, deixa eu me apresentar assim, eu sou atriz, sou uma mulher trans, ativista, multiativista também, sou atriz, diretora, roteirista, mas nesse trabalho só como atriz. Tive o convite genuíno deles também para participar do roteiro, porque a partir dessa troca que a gente teve da primeira vez, eles identificaram a importância da representatividade no roteiro também, porque eu já cheguei trocando com eles sobre que a série era interessante, que a narrativa dessas personagens também estava sendo muito bonita, importante, mas que eu, em particular, sou uma artista que eu não tenho condições hoje de entrar num trabalho, numa produção, sem que ela tenha uma consciência política. Porque a minha própria corporeidade já grita isso, né? Aonde eu chego antes de ser uma atriz, ou antes de ser a Lilith, por exemplo, que é essa personagem, quando o meu corpo entra em cena, eu sou uma mulher trans, eu sou uma travesti. Então, eu trouxe todas as problemáticas para eles enquanto a isso, e queria identificar se tinha a intenção de todo mundo de entender a política que seria trazer nesse momento de um isolamento, trazer narrativas também que estivessem de acordo com toda a pesquisa minha enquanto artista, ativista. E aí a gente conversando, teve um momento que eu disse, porque eu percebi que estava todo mundo muito ainda no início da pandemia, então estava todo mundo meio perdido, assim, gente, para onde a gente vai? Quando que isso vai acabar? E a gente está isolado e tal. Falei, gente, me desculpa, mas sejam bem-vindos, porque esse isolamento, ele, para pessoas trans travestis como eu, ele sempre aconteceu, né? Pessoas trans travestis, a gente vive no país que mais mata pessoas trans travestis, estimativa de vida para uma mulher como eu é de 35 anos, enquanto para a maioria de todos aqui é de até 75. E aí eu fui jogando essas informações e eles foram identificando a importância. Como eles já tinham a intuição de que essa narradora, né, essa voz que narrasse a série, seria a voz da solidão, eu trouxe sobre isso, né, sobre essa solidão do corpo trans, né, da pessoa travesti e tudo mais. Legal. E aí as coisas foram casando, eles me convidaram, então, para aquela atriz que estava entrando, que quase não tinha tempo, que negou ser roteirista junto. Eu acabei aceitando estar, acabei aceitando ser a narradora. A gente, no caso, acabou terminando os nossos trabalhos, eu, a Gabi e a Camila, que são as diretoras, que, aliás, gente, assim, ó, grandes diretoras. É muito poderoso esse trabalho ser dirigido por duas mulheres, eu estou muito feliz. Para além disso, a gente também tem diversidade no elenco, temos pessoas pretas, temos pessoas... Enfim, tem um artista que não está aqui ainda com a gente, que traz também a linguagem da drag queen, que é muito importante falar também. Enfim, eu estou muito realizada. Trabalhei até semana passada, foi domingo passado que a gente gravou tudo, passamos 14 horas gravando a narração. Foi um trabalho muito poderoso, porque primeiro me deu um bug quando eu percebi que eu ia criar uma personagem dentro da minha casa, dentro do meu quarto, com tudo meu. E assim, tipo, nunca isso tinha acontecido na vida, né? Que doideira é isso. Mas ao mesmo tempo foi desafiador. E o artista que fala do seu tempo gosta de desafio, né? Eu acho que a Tainá falou isso no início. Foi muito gostoso a gente descobrir, porque a gente era tudo remoto, né? E aí, ao mesmo tempo, ia chegando equipamento da produção, e aí todo mundo se cuida também. Enfim, foi muito gostoso. A gente foi conhecendo todo mundo, identificando o que é isso, e agora tô louca para ver o resultado, assim. É amanhã, gente? Vamos lá, quando que é a estreia? Não é agora. Quem me conta? É dia 11 de agosto. A gente está aqui com um tempinho para conseguir conversar e contar essa história direito. Porque eu tô achando que vai dar muita liga. Eu queria que vocês me contassem sobre essa história de entregar equipamento na casa de cada um, quem é que fez essa logística, o que as pessoas tinham que fazer. Bom,
o ator tem uma coisa já em andamento, né, que é bastante diferente. Sei lá, 20 anos atrás, o ator estava acostumado a receber um texto, ir para o set, ensaiar aquilo e fazer. Aí veio a internet, que trouxe muitos atores que buscavam um espaço próprio, com a habilidade de desenvolver o seu texto, de se dirigir. Então, já tem um self-made man aí mais interessante vindo pela internet. E agora a pandemia exacerba muito isso, né? Então, você recebe uma câmera na sua casa, você não tinha... Nem todo mundo tem noção de filmar, de foco, de técnica, né? E tudo isso é trazido para vocês, assim, de uma forma, aprenda de hoje para amanhã e me entregue alguma coisa. Como é que foi feito isso? Como é que foi feita a direção remota? Tinha alguém no seu notebook, no seu computador ou no seu celular te ajudando a enxergar os melhores ângulos da casa? Como é que foi feita essa história toda? Posso falar primeiro, meninas, da parte da logística, eu passo para vocês para falarem da direção? Logística é muito importante, assim, porque é o que muda tudo, né? Eu queria que você falasse, se apresente, por favor, e conte a sua história. Meu nome é Ângelo Rica, tenho 24 anos. A Camila e a Gabi me chamaram para ajudar na produção da série, porque faz mais de um ano assim, que eu tenho entrado nesse meio de produzir teatro, um pouco de TV, assim, de umas coisas mais independentes, mas nada assim nesse escopo disso. Aí eu falei para ela, nossa, mas tipo, como que eu vou fazer isso? Porque a produção já é uma coisa difícil de você aprender, mas fazer uma produção sem as coisas tradicionais é um desafio ainda maior. E eu acho que o que a gente fez nesse grupinho menor aí, que é eu, Bernardo, Pedro, Gabi e Camila, a gente criou uma coletividade muito legal para a gente conseguir resolver essas coisas. Então, por exemplo, a parte da gravação, tudo foi feito pelo celular individualmente, cada um. Só que, por exemplo, os celulares não são iguais. Algumas pessoas têm iPhone, outras pessoas têm Android. Então, o que eu fazia? Eu mandava o meu celular para casa de algumas pessoas, que, por exemplo, eu tenho iPhone. Então, eu mandava o meu celular por rápido para casa das pessoas. As pessoas usavam, eu esperava lá. Né? Não entrava em contato, esperava lá. Pegava o celular de volta. Então, tipo, tem toda essa logística, essa coisa de produção que precisou, sabe? Que precisou ter essa coisa coletiva de cada um se ajudar. Eu acho que isso foi a parte mais bonita da série para mim, por exemplo, foi que todo mundo entrou no projeto tipo com essa ideia de coletividade. Então a Amanda, que é uma pessoa era mega ocupada, profissional, veio e entrou com o projeto de cabeça. A gente precisava de um designer, a gente pegou os designers amigos nossos para fazer as coisas. A gente precisava de editor, a gente precisava de um monte de coisa. Então tudo foi feito tipo com base assim tipo na coletividade, sabe, tipo nessa coisa de vamos se ajudar, vamos fazer uma coisa muito legal. Então isso foi muito bacana pela parte da produção. Não foi aquela coisa de produção de vamos angariar fundo, vamos pagar as pessoas, vamos fazer, sabe, aquela coisa mais não, foi uma coisa feita tipo bem independente mesmo. Isso foi bem interessante, porque os outros projetos que eu trabalhava tinha aquela coisa mais, né, mais centradinha da produção de você tem que fazer o orçamento, aí você tem que mandar o edital de não sei o quê, aí você tem que fazer não sei o que lá. Então, tipo, essa coisa foi uma coisa tipo que a gente podia dar uma pirada maior e ter essa. E as meninas fizeram um trabalho incrível remoto, tipo, a Gabi fez uma direção de arte, tem um documento de direção de arte da Gabriela, que você não está entendendo o que é isso. Gente, como faz direção de arte remota? Me diga, eu vou passar agora para a Gabi para falar da direção. Não, eu quero saber, porque você manda objetos para cada pessoa, você faz uma curadoria do que tem na minha casa para escolher o que vai entrar em cena. Como é que funciona isso? Foi mais isso, assim, eu criei primeiro o tipo ideal, o que ir atrás, aí eu passei para eles, aí todo mundo viu que tinha de mais parecido, assim, com as coisas, com as cores. E aí, coisas tipo detalhes muito, por exemplo, o balde da Ju Gerais. Aí eu peguei um da cor mais parecida e levei na casa dela com todos os cuidados, tipo, mesmo assim. E, enfim, eu fui eu mesma levar para não ter que passar por Uber, não ter que passar por nada. para não ter, sabe? Então, assim, foram coisas muito... Só alguns detalhes, assim. Mas a maioria, aí depois eu fui entendendo com a casa de cada um, aí eu criei em cima da casa de cada um. Mas assim, aí isso foi a arte, né? A direção de arte. Agora a direção de fotos que eu fiz com a Camila, para mim foi ainda mais o mais desafiador, né, Cami? Que a gente pegou, tipo, acho que ela pode contar aí dessa parte também, que eu contei da arte. Foi uma loucura.
A gente teve uma primeira pesquisa de foto com uma outra fotógrafa que estava envolvida, daí depois surgiu um outro trabalho para sair, mas aí a gente já estava com tudo engatilhado, prazos, tudo, e aí a gente decidiu seguir, eu e a Gabi, e a gente fez visitas remotas na casa das pessoas e a gente foi definindo enquadramento por enquadramento. Nossa! Mas tem uma... Foi uma loucura. Tipo, com a Leona, coitada, teve um dia que foram 7 horas direto, de 7, assim. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante falar, que é a gente sabia que era uma série feita à distância com todas as dificuldades que tem série feita à distância sem orçamento. Porque uma série feita à distância com orçamento, se manda uma câmera de alta qualidade, um gravador de alta qualidade e se faz. A gente fez com o que era possível. Então, a gente entendeu que a gente ia assumir a linguagem dos celulares de cada um. Tiveram alguns celulares, como a gente falou, que não dava para filmar ou para fotografar e que a gente falou, não, vamos ter que mandar um celular melhor, ou a gente vai ter que levar um celular melhor. Mas a gente assumiu as diferentes imagens como linguagem. E figurino, gente, foi nesse tom também? O que você tem no guarda-roupa? Você tem no guarda-roupa de acordo com a paleta. O figurino eu fiz, tipo, meio que... Por exemplo, teve alguns atores que me mandavam eles vestidos mesmo, todos vestidos com as roupas e tudo mais. E eu ia escolhendo um a um, peça por peça, cena por cena, qual roupa que ia colocar. Eu tive videochamadas, por exemplo, com o Tom, que a gente ficou... Eu fiquei junto com ele, olhando o guarda-roupa com ele, assim, tentando encontrar a roupa. Então, foi bem minucioso esse trabalho. Tanto é que eu tenho muito orgulho do figurino dessa série, assim. Porque eu acho que eu consegui, de verdade, achar, tipo, a cor para cada um, o elemento de cada um, assim. Eu fiz com muito carinho. Eu queria agora que a gente entrasse mais na história mesmo, assim. Agora, assim, falar mais dos personagens, como é que nasceram esses personagens. No processo de criação, imagino que vocês, de repente, tenham dispensado alguns perfis, não, isso já que é parecido com aquilo, assim, como é que você complementa essa galeria? São 12 personagens, né? Como é que você complementa essa galeria de, não sei se são 12 atores, imagino que sejam 12 personagens, talvez seja mais, não sei. Mas como é que você faz um retrato, né? Um leque, um mosaico dessa angústia da pandemia, não sei como é que foi traçado isso, mas, enfim, queria que vocês me contassem. Se os atores que não pegaram a palavra quiserem falar um pouquinho, fala bem, desculpa. Não, tudo certo, amiga. Eu ia só dar um fato aí que eu acho interessante, que diz respeito não só à criação, mas a relação dela com as nossas dificuldades, ou seja, o quanto o fato da gente não poder estar junto, essa escolha pelo Instagram determinou as nossas escolhas. Eu estava, antes dessa loucura toda, eu estava na Argentina fazendo meu mestrado em dramaturgia. E então eu estava cheio de aspectos técnicos, referências teóricas, modelos de montagem de roteiro, coisas que enfim, que nas nossas formações, eu, PH, Gabi e Cami, a gente compartilhava. E num primeiro momento da criação veio todo esse material que os atores trouxeram e a gente tentou encaixar e fazer, vamos pegar essas ferramentas e tentar fazer, e não deu certo. A gente teve que voltar do zero porque existia uma demanda completamente diferente. A gente tinha que contar uma história em 4 minutos com 12 personagens. O que foi muito interessante é que a gente teve que inventar um jeito de fazer. Não era só mudar a plataforma, vamos fazer uma série no Instagram. Era como se faz uma série. Vocês conseguem contar uma história, quer dizer, cada episódio vocês conseguem englobar os 12 personagens, é isso? Eu achei que eles estariam mais distribuídos. São episódios coletivos e episódios em dupla, como a Cami disse, né? Os episódios coletivos, eles têm temáticas de coisas que estão acontecendo na quarentena. Eu não quero dar... E daí podem aparecer os 12. Exatamente. Caramba! E os episódios em dupla, a gente tentou traçar temas que tangenciassem, que gerassem intersecção entre 2 personagens para contar um pouco da história pregressa, ou seja, quem eles eram antes de estarem isolados e o que o isolamento fez com eles. Meio e ainda o esqueleto da série. E ainda tem uma história que percorre a série inteira.
Tem algo que começa no primeiro episódio e finaliza no último episódio. E eu acho que, dando a palavra depois, talvez, para os outros atores falarem, que a gente escreveu e criou com o que eles trouxeram e que as pessoas a gente não estava no mesmo bairro, a gente não estava na mesma rua, essas pessoas não estavam literalmente estavam vivendo pandemias e quarentenas extremamente diferentes um do outro. A gente tem pessoas de cidades diferentes aqui, estados diferentes, então eu acho que isso enriqueceu muito a escrita e aonde os atores e atrizes estavam enriqueceu os próprios personagens, sabe? Eu acho que isso foi muito legal. Muito bom, muito bom. Olha só. Posso falar um pouco sobre Por favor. o processo de construção? Oi, eu sou a Juliana. Então, uma coisa que foi muito legal, que tem reverberado em mim até agora, que numa das primeiras reuniões, a Cami, a Gabi, né, o pessoal que idealizou primeiro, falou: tragam personagens que, sei lá, vocês gostariam de fazer, ideias, assim, jogadas, sabe? E, não sei, pra mim cada vez mais tem feito sentido eu não vou ficar esperando me darem o papel que eu quero fazer, talvez eu tenha que ir lá e fazer, sabe? Então, sei lá, pra mim eu nasci pra fazer papel de doida, e aí fiz de uma doida na série e amei. E... E olhando assim o roteiro, né, li algumas vezes, tá, os 12 episódios, porque eu não tava na equipe de roteiro, e chegou lá 12 episódios pra gente. Aí fiquei lendo, assim, tem uma construção muito legal. Claro que com 4 minutos, você apresentar 12 personagens são pinceladas, né, que depois são verticalizadas nos episódios em dupla. Você entende mais um pouco daquele universo. Eu não sei, vocês falem também, né? Mas eu sinto que a gente pegou muito o que estava tocando a gente naquele momento. Eu tava doida assistindo Animal Planet, Discovery, Largados e Pelados e Coisas da Selva, sabe? Então era a vibe que eu tava, foi a ideia que eu joguei e não sei, pra mim contemplou muito, sabe? As ideias que o pessoal foi jogando e quando chega o roteiro, tá lá. Claro, com alterações e tal, mas era aquilo, sabe? Como esse período de isolamento faz florescer algumas coisas dentro da gente que a gente não tá ligado, mas que teve a oportunidade de explorar dentro desse roteiro, umas loucurinhas assim que você se percebe fazendo na sua solidão dentro de casa, que talvez na rotina comum, né, Ju, a gente não faria. É Sim. Tipo isso, eu quero ser a louca da guerra, sei lá. Então vou fazer isso. Eu acho muito que eu sinto que eu tive muito a oportunidade de explorar algo que, cara, eu acho que vai demorar um tempo pra me darem um papel de doida, assim. E, sei lá, já fiz. Amei. Eu queria falar um pouquinho sobre o que você perguntou. Eu sou a Camila Lemes, prazer. Vamos lá, sobre Camila. o que você perguntou dessa dificuldade, se existiu, né? A dificuldade de ser dirigida remotamente, né? Como que faz para criar um personagem sozinho, assim. Eu tive muita dificuldade, foi uma das coisas que eu falei desde o início com a Cami e com a Gabi, que criar um personagem sem uma pessoa ali junto é muito complicado nesse sentido de que a gente vai testando e não tem alguém ali, tipo, falando isso, é esse caminho mesmo, ou não, vai por ali, quando a gente está gravando, né? E aí eu pedi para Camila, falei, pelo amor de Deus, eu preciso de um ensaio, assim, vamos fazer uma videochamada só de como se eu estivesse gravando para você ir me dirigindo mesmo, porque eu preciso dessa direção. Porque enquanto a gente gravava, não tinha como ser dirigida, como seria num set tradicional. Então, a gente teve que fazer essas adaptações e testando coisas no nosso corpo para apresentar para a direção, para ver se era isso mesmo, se a gente estava no caminho certo. E muita coisa foi descartada nesse meio do caminho, né? Eu fui testando coisas na minha personagem que a Camila falava, não é por aí. Vamos tentar fazer um pouco mais desse jeito. Acho que se você tentar enrijecer um pouco mais, isso, levanta essa mãozinha, isso, essa dancinha mesmo.
Então, coisas pequenas que precisava que alguém me falasse, assim, é assim que faz, né? Uma direção mesmo. Então, teve muito essa dificuldade de não estar junto, perto, assim, presencialmente mesmo, para mim, fez muita falta. Entendi. Eu acho que a gente se reinventou mesmo, tipo, foi uma reinvenção do fazer arte. Acho que é um crescimento para todo mundo, né? Eu vejo dessa forma. E quando eu citei agora há pouco que existia uma geração 20 anos atrás que não fazia, que era muito acostumada a ser dirigida e entrava no set às vezes muito cru, muito só com texto e tal. Eu digo que a geração de vocês já nasceu com outra concepção, né? De eu posso fazer um texto, eu posso apresentar uma cena, já nasceu com uma independência que outras pessoas não tiveram, dependiam sempre de uma televisão, uma engenharia, uma estrutura muito grande, né? Mas agora a gente, tipo, se supera com uma situação dessas, né? Você fazer uma série é muito legal. Eu acho que esse momento, para o artista desse novo tempo, que somos, né, todos jovens, a gente tem urgências. E a arte, ela vem de muito tempo sendo boicotada, né? A gente tá e detalhe, a gente está num momento em que não tem ajuda financeira, é zero, né? Entendeu? E aí, o que a gente faz? Historicamente, nada. vai lá e reinventa-se, né? É uma reinvenção dele mesmo, é uma reinvenção das plataformas, é uma reinvenção do universo artístico. Eu fico assistindo, eu tô vendo aqui a gente falar sobre, eu tô com uma vontade louca de ver. E aí eu fico pensando, cara, a gente foi muito genial, assim, de ter pensado isso nesse momento, de ter unificado essas pessoas e criado isso. Porque tá quase num lugar histórico, assim, sabe? Da gente pensar que esse momento da pandemia foi algo inédito, e aí a gente veio criar algo inédito também. Gente, obrigada, viu, gente, por me procurar, gostei, valeu. Eu queria que vocês falassem mais das situações que vocês vivem. A gente não falou muito disso ainda, assim, que vocês descrevessem quais situações esses personagens atravessam nesses minutinhos curtos, quais são os recados que vocês conseguem mandar. Vocês me falaram que tem muita coisa coletiva, algumas coisas em dupla, deu para fazer montagem de cena, de um gravando aqui, outro ali, juntar isso. Mas, enfim, eu queria mesmo centrar no enredo, né? O que a gente pode abordar, os assuntos que foram trazidos aí, além de algumas coisas que já foram faladas, mas a gente explorar um pouco mais isso. Vai, Tom. Bom, eu queria pegar um gancho. Vou me apresentar, eu sou o Tom Karabachian, sou ator, prazer. Sou ator, músico, muito obrigado. Sou ator, músico, compositor também. E, nossa, foi realmente uma surpresa muito boa quando eu recebi o convite da Camila. Primeiro que o Bernardo Bibancos, ele é o meu irmão da minha vida, a gente cresceu junto, a gente se conhece desde bebê mesmo, então está sendo uma honra enorme, sem tamanho, estar dividindo um projeto com ele. E depois que eu vi esse time, que realmente é um timaço, assim, só gente talentosa, com muita diversidade, com pluralidade, e é onde que eu me encontro, assim, de realmente parar e escutar o que essa geração, o que a gente tem para ouvir. Foi muito incrível, tudo muito incrível. Só que uma das coisas mais incríveis mesmo de estar fazendo tudo isso, nossa, para mim, foi poder, tipo, fazer o meu cronograma de gravação, cara. Tá sozinho na minha casa e fazer o meu cronograma, falar o dia que eu vou gravar cada cena. Olha como eles estão rindo todos. Cara, isso é incrível. Você queria essa liberdade do produtor, do diretor e fala, faço o que eu quiser. Exatamente, acho que é muito bom, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse cuidado que elas tiveram, a Camila, todo mundo tem um cuidado de deixar com que o ator, a atriz, ficasse super à vontade. É um duplo, é meio dúbio mesmo, assim. Eu me sinto total livre de poder montar, fazer um esqueleto de como eu vou fazer isso. Eu coloquei, tipo, sexta-feira, a gravação de tal cena. O sábado, foi muito bonitinho, cara. Foi incrível. E ao mesmo tempo que a gente tem essa liberdade, a gente é muito bem direcionado. Então, eu acho que é mais sobre isso, assim. É uma nova linguagem, tá todo mundo entendendo junto.
teve momento de desespero, assim, no meio do processo, que eu mandei mensagem para Camila, falando, poxa, eu odiei essa cena, o que eu faço? Se eu gravar mais uma vez, eu vou entrar em desespero. Ela ria, falou, não é para fazer isso, não é para ficar em desespero, já temos uma boa opção. Tipo, isso é uma coisa que fica na minha cabeça, mas enfim, eu acho que eu me senti muito livre. E agora, voltando mais, que você pediu para falar sobre o enredo, sobre o meu personagem, eu faço um garoto chamado Pietro, ele tem toque de limpeza. E é muito bom para mim, porque eu tenho um negócio com limpeza. Então, para mim, encontrar esse personagem dentro da solidão que a gente habita, né? E até que ponto essa limpeza é só um desconforto ou já vira uma esquizofrenia, já vira uma loucura do personagem. Então, foi muito interessante aprofundar nesse personagem, nesse quesito, assim, para mim, até que ponto a nossa loucura, dos nossos toques, da nossa limpeza, do nosso cotidiano, invade quem a gente é, nossos pensamentos, assim. E acho que cada personagem pôde abordar a sua solidão com tão pouco tempo, mas com tanta verdade, com tanta profundidade, assim. Legal, boa. Eu acho que o Júlio pode falar do contraponto do personagem do Tom, que tem a ver com o enredo também. Eles são duplas no episódio. Que o Tom vai para esse lugar da limpeza e o Júlio vai para outro lugar. Todos os episódios são feitos com contraponto? Não, Legal. Os de dupla, a gente encontrou o misbehavior dos personagens, que são as falhas dos personagens que precisam ser corrigidas. Então, a gente uniu os personagens por isso, assim. Legal. Não, muito legal, porque não é uma coisa jogada, né? Bem costuradinho, né? Uhum. Tem uma lógica, né? Em cada episódio, isso é interessante. Quer falar um pouco, Bê, sobre personagem, não? Sobre criação desses antagônicos ou desses complementares? Não sei como é que vocês estão tratando isso. Na verdade, tem a questão da limpeza, de repente tem outros pontos aí, né? Outros temas. Acho que a gente pode seguir nessa, Cris, mas eu acho que era legal o Júlio falar sobre o personagem dele, porque tem esse fato do contraponto com o Tom, e eu acho que fica bem claro, assim, um pouco nesse sentido do tônus da série. Ou seja, esses personagens estão aonde? Como é que a gente unifica... Ih, Jesus! Computadores e Zoom. Não podia passar, né, sem ter uma falha de tecnologia. Imagina, eu já sou a raiz da falha, que eu tô aqui sem microfone, não sei se está dando para pegar bem, mas já tô com um pouquinho de eco aqui. Mas só sobre esse aspecto do tônus, que eu acho que vai ficar muito claro na fala do Júlio, uma das inspirações muito, muito forte assim, para o nosso trabalho foi o Relatos Selvagens. Porque a gente queria trabalhar com uma coisa saturada, algo que fugisse um pouco dessa lógica realista muito crua, mas que fosse originada de uma situação limite. Ou seja, nós de fato estamos ficando meio loucos, sabe? E a gente queria trazer isso para a série. E eu acho que muito legal você falar disso. Muito legal você falar de Relatos Selvagens, que dá uma percepção mesmo de situação limite. Muito bom isso, muito bom. Fala aí, Júlio. Então, bom, eu sou o Juliano também, tô aí, sou ator, sou músico, tenho uma banda também, estamos aí. Não sei muito bem o que falar exatamente sobre o contraponto, mas basicamente o meu personagem ele é diferente dos outros e das outras, assim, a princípio, né? Porque ele acredita que ele é um cachorro. Ele se tornou um cachorro durante a pandemia e ele meio que é o método de vida dele, assim, ele vive, ele come como um cachorro, enfim, é um cachorro em casa. Ele endoidou e essa é meio que um pouco a loucura que o Tom falou, é a loucura dele, assim, só que acho que ele passou um pouco do limite, assim. Ele acreditou mais que ele realmente poderia se tornar um cachorro. E foi legal no quesito de enredo, assim, das cenas, porque as cenas, pelo menos do Jorge, que é meu personagem, vieram muito da ação em cada cena, sabe? A ação de algo em cada momento dele, assim. Não era uma coisa tão psicológica ou tão carregada de contextos. Era uma coisa mais, não sei, mais como um cachorro mesmo, assim. Ele não tem muito, sabe? Não fica analisando muitas coisas.
pensando quais são as consequências ou não, por onde eu vou, assim, é uma parada mais impetuosa, assim, mais intuitiva. E você tem cachorro ou não? Não, então, eu tenho 2 gatos em casa, que não tem nada a ver, mas o que a Ju Gerais falou de tipo, eu tô numa vibe de ver Discovery e me deu essa loucura de selva, para mim foi um pouco isso, assim, porque eu tava em casa e tinha meus 2 gatos e eu observo muito meus 2 gatos e aí eu fui vendo manias deles, do tipo, bebe água e se lambe, sabe, umas coisas assim, tipo, você vai, não tem o que fazer, você vai observando as coisas, né, vai observando as coisas que estão no apartamento, na rotina. Maravilhoso. E aí me inspirei em falar, não, por que não, né? Uma pessoa que, pô, eu tenho vontade às vezes de ser um gato, sabe? Ser habilidoso, subir nos lugares, conhecer, sabe? Dormir o dia todo, não sei, coisas assim. Ter 7 vidas, né? Ter 7 vidas, poder se jogar e estar bem, entendeu? Pula sem ficar de pé, uma coisa assim. Mas eu fui pro lado do cachorro, não entrei na coisa dos gatos, né? Eu vi agora que tem 2 músicos, pelo menos 2, né? Que se apresentaram aqui como músicos. Vocês trabalham também na sonorização da série, na trilha sonora, trilha incidental, não sei como é que funciona isso. O que eu sei sempre, pela minha experiência aqui de cobrir a área de audiovisual, é que os direitos musicais sempre dão mais problema do que os direitos de imagem, né? Então, se você tem alguém que possa produzir o próprio som da série, é muito mais garantido. Então, vocês teve essa preocupação, porque embora seja Instagram, tal, é tudo muito profissional, é um negócio que vai para o público, né? Não pode ter buraco, né? Você não pode botar uma música de outra pessoa para fazer a série sem pagar por isso, enfim. Vocês participaram dessa composição ou não? Indiretamente, eu acho que vai rolar, porque eu tenho uma banda que se chama Abacaxepa, e acho que talvez tenha algumas músicas aí, eu não sei não sei quais ou quantas, ou se vai rolar mesmo, mas indiretamente participei de alguma maneira da trilha, mas acho que devem ter pessoas que podem falar melhor aqui sobre a montagem. O Barroso também é músico, são mais músicos, né? Tem o Bernardo, o Barroso, o Júlio, o Tom. Tem a Leila também, que ela não pôde vir, gente. Mas ela estava até terminando de gravar um videoclipe. Ela ia tentar vir a tempo, mas não conseguiu. Então, mas tudo bem. Mas só para você ver, ela também estava fazendo música, arte também. Pode falar, Bê. Não, ia só dizer, Cami, esse negócio sobre os direitos da música, que esse é um fato interessante, de novo, eu achei muito legal isso que a Leona falou sobre ser histórico. Eu acho que essa palavra, ela me remete a entender que essa experiência de pandemia, ela altera as coisas nesse sentido histórico, e que talvez o que seja histórico é a gente entender que daqui para frente as soluções, a gente voltar a entender, né? Que as soluções elas serão absolutamente coletivas, né? E nesse sentido, e eu acho que isso não permeia só a construção do roteiro e dos atores, mas na trilha sonora aconteceu uma coisa interessante, que foi a gente começamos a buscar, enfim, os recursos que a gente tinha internos, a gente entendeu que a gente não conseguiria produzir uma trilha autoral, então o que a gente fez foi buscar artistas independentes, amigos nossos, que pudessem compor essa trilha junto com a gente, com as músicas que eles já tinham. Então, na trilha tem música do Abacaxepa, que é a banda do Júlio, tem o som do Barroso no projeto Barroso Eus, que depois eu vou deixar. Tem coisas do Tom, do Paulinho, o pai do Tom. Então, em todas as áreas tem uma adesão de artistas que toparam fazer pelo simples desejo de manterem a sua criatividade em fluxo e de participar de um projeto que agregava tanta gente. Muito bom. A gente tinha pensado a princípio, né? Porque não é só que eles são músicos, tipo, eles são músicos maravilhosos, assim. E não é puxação de saco, não. Eles são muito bons. E aí a gente queria, assim, que essa trilha fosse feita por essa galera, mas a gente tem um problema técnico gigante, que a gente não tem nem microfone, sabe? Então, a gente não tem nenhum? Nem microfone. Microfone. A gente não tem microfone, então nem para eles gravarem, para a gente mixar, então a gente entendeu que a gente precisaria usar trilhas prontas, né? Entendi.
Muito, muito interessante. E por que que a Leona tinha falado sobre o orgulho, né, de ser dirigida por duas mulheres? Por que que o título é Eu Tava Sozinha? Por que que é o gênero feminino? Quem sabe me explicar isso? Eu acho que isso foi uma das coisas mais rápidas que a gente decidiu, que era sozinha. Mas eu vou deixar Eu já para as estava outras esperando uma pessoas. coisa muito complexa, assim, mas é bom que seja assim. A pergunta é, por que que teria que ser sozinho? Sempre foi. Não sei, não sei. E por que sozinha? Não sei também. Eu atrapalhei a Tainá, que ela ia falar alguma coisa. Eu ia falar que se fosse no fim eu tava sozinho, essa dúvida não surgiria. Então a gente já começa com uma dúvida de quem tá assistindo e instiga essa pessoa a clicar e saber por que que ela tá sozinha. Essa é boa, essa é legal, essa é legal. Não, pensei porque são vários personagens, são várias histórias e tal, né? Eu acho que para mim ela tem uma sequência, esses 12 episódios, ou se a pessoa assistiu o primeiro e o último, ela se perde? Não eles se são perde. independentes, eles são histórias que se encerram em si, cada episódio. Elas se encerram, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, elas se encerram, mas elas têm uma ligação. Então, se você assiste todo, você entende a ligação, se não você consegue assistir separado, você também vai entender. Sei. Os detalhes que unem, sabe? Entendi. Mas dá pra assistir separado. Barroso, eu acho que vale você falar um pouco do teu personagem pra gente começar a falar e mostrar a partir desses três personagens que foram apresentados aqui o enredo, Cris, que eu acho que é uma coisa que enfim, para mostrar para onde a gente vai, quem são essas pessoas e onde elas estão, né? Tá bom. Boa noite. Prazer, Emanuela. Eu sou o Barroso. Não, eu vi agora que tá escrito Emanuela, mas na verdade a Emanuela é minha filha. Não sei por que entrou o nome dela, que eu peguei o computador dela para fazer o Zoom. E agora eu que achei estranho. Fiz uma provocação. Tá marcando o nome dela. Muda o nome dela e acho que você consegue. Eu não sei como é que faz, porque eu entrei no meu Gmail, no meu WhatsApp, mas apareceu o nome dela aqui. Bem. Voltando, perdão, brincadeira, meu bem. Fica lá, mas eu Guilherme. sou Barroso, eu sou ator, músico, poeta. Eu faço parte também do projeto musical Barroso Eus. E eu acho que tem uma coisa muito primorosa e que tem a ver com aquilo que o pessoal falou anteriormente, sobre a vontade de fazer, do que falar. E eu acho que o que a série, assim como na realidade, eu acho que ela traz, que é fundamental para a gente não se afogar nisso tudo que está acontecendo, e que vem pela personagem da qual eu desenvolvo, e aí junto com Leona, né, esse casal, Lilith e José, que é o amor. Né? José, personagem do qual eu desenvolvo, ama sem se preocupar com muita coisa. Tipo, o mundo está acabando, mas ele deseja, ele ama, ele quer estar com essa pessoa que, de alguma maneira, completa o inteiro dele. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é muito fundamental a gente tocar nesse lugar, porque as pessoas acham brega falar de amor. Ela lá, tá atacando aviãozinho com o nome da... Que isso, gente? Falando poesia, cantando, o vizinho xingando. E não se importa, assim, tipo, eu quero amar, eu amo. Olha que coisa maravilhosa. Se você achar brega, porque na verdade você não entende que na verdade isso não te atravessa. Eu não acho tem problema brega, nenhum. acho ótimo. Não, mas o brega é maravilhoso. É que as pessoas acham que o brega é só ruim. Mas o brega é maravilhoso, também concordo. Sim. Exatamente. E eu acho que eu fico muito grato e lisonjeado de estar nesse lugar, de trazer, assim, com muito cuidado na fala, mas de trazer essa simbologia do amor, né? Da potência que ele tem, de trazer, não é leveza a palavra, mas de trazer um pouco mais de sentido para essa loucura de sinestesia que tem o tempo inteiro na nossa cabeça, né? Eu acho que é a esperança, né? Esse personagem não é só a presentificação do amor, ele é a presentificação da esperança, assim. É o personagem que agulha do que as coisas vão continuar e algo de bom disso brota, sabe? Exatamente. Que, parafraseando aqui Ariano Suassuna, o otimista ele é tolo, o pessimista é chato e o realista é esperançoso, né? Mas não de esperar algo, e sim de tipo, mano, é isso. Eu espero
e acredito que algo melhor vai acontecer, porque eu jogo essa energia nesse lugar. Então, José é movido por isso, assim. E eu acho que é um fio condutor muito potente pro que a gente quer dizer. A gente tentou trazer mais leveza, né, dentro do que a gente nem sabia o que a gente poderia cair, né, com essa pandemia. Já passamos aí de mais de 80 mil mortos. E a gente sabe que a maioria desses corpos são corpos pretos. Então, tem essa pluralidade aqui nesse projeto. E dentro dos meus privilégios do colorismo, do que é ter uma pele preta, me sinto também muito importante num projeto tão importante, tão histórico, tão emblemático, com gente tão especial e plural, né? Acho que a gente precisa falar daquilo que as pessoas fingem que não veem ou não querem ver, né? E eu acho que esse projeto toca nesse lugar. A solidão, existe amor na solidão, existe muito amor na solidão. Só que às vezes a gente não reconhece, né? Então eu sinto muita essa potência nesse projeto, assim. E aí, enfim, vem Netflix, vem todo mundo, porque a gente tá aqui pra... vamos pra cima. Cris, eu vou pegar um gancho na palavra do Barroso, que você perguntou sobre o nome, né? Eu acho que isso que ele está falando, assim, toda a nossa escrita, toda a nossa construção de palavra, até então, ela é feita predominantemente no masculino. E eu não acho que isso é uma coincidência, que é uma coincidência, eu acho que isso é uma construção social histórica. Perfeito, né? Perfeito. E não, eu acho que é um projeto que parte de duas mulheres, de cabeça e do corpo de duas mulheres. É um projeto que tem como narradora uma mulher trans. É um projeto que tem como premissa, é isso que a Tainá falou, tá, mas se ninguém estava sozinho, ninguém questionaria, porque o sozinho, a lógica do nosso português, abarca todos, né? Mas e por que sozinha não abarca, né? Então, eu acho que é um pouco esse lugar para mim, assim. Eu acho que, para mim, essa é isso. Foi uma coisa dada, assim, desde o primeiro segundo, sabe? Muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar que a Camilinha falou, porque rolou um fenômeno engraçado, assim, como a gente se encontra pouco, e é muito louco, porque, assim, existem alguns aqui que eu nem conheço, pessoalmente. Eu conheço... Gente, achei muito engraçado quando eu soube disso, pouco antes de a gente iniciar a reunião, o Ângelo falou para mim sobre isso, assim, né, a gente está falando as abordagens e tal, e pintou essa história. De nem todo mundo se conhecer, porque você fica imaginando que um projeto desse nasce sempre de um grupo de amigos muito próximos, que eu sei que nasceu de um grupo de amigos, mas ele acabou abraçando gente que vocês não conheciam, isso é muito legal. Então eu queria que você falasse mesmo sobre isso. Eu não conheci o elenco até hoje, o elenco inteiro, pra vocês terem noção. É nesse nível, assim. Eu estudei eu não conheço as diretoras. Ah, não, a Gabi eu conheço. A Gabi é a única que eu conheço, né, Gabi? E Barroso também. Só. Eu conheço o B e o Ângelo pessoalmente, o resto eu nunca vi. Não, eu estudei com a Amanda e a gente não se conhecia, a gente nunca se falou até esse projeto. A mesma escola, né? A gente fez a mesma escola e aí na primeira reunião que o Ângelo me trouxe, a gente falou, mas acho que você fez a mesma escola, gente. Aí no final a gente se conheceu. Vocês eram da turma do Gracinha, é isso não? Você é 2 anos mais velha que eu. Não sei se 1 ou 2, né? Acho que 1 só. Mas enfim, existiu esse fato e eu acho que quando a gente já está tão apropriado, da série, a gente fala tanto sobre isso que a gente esqueceu, a gente não contou do que se trata, né? Sim. E basicamente, a premissa da nossa série, a gente queria falar sobre essa sensação de solidão, a gente queria falar sobre quarentena em quarentena, mas a gente não queria que fosse no momento presente, a gente queria que fosse mais sobre o que está dentro de casa do que sobre fora. Até porque, assim, as meninas disseram, é uma comédia. E seria muito problemático, eu sinto, assim, a gente tentar fazer comédia com isso que está acontecendo, com 80 mil mortos, com uma situação de pandemia, com o desgoverno, com
uma circunstância política talvez mais escalabrosa da história desse país. Então, o que a gente fez? A gente pegou essa quarentena e pôs num futuro. Aliás, esse é um dado que eu acho engraçado, só colocar aqui, que é muito louco como estão se produzindo materiais ficcionais sobre distopias e o quanto elas estão fazendo sucesso. E eu acho que tem muito a ver com a nossa incapacidade de enxergar um mundo melhor, né? A gente está produzindo cada vez mais obras ficcionais que falam sobre um mundo pior e como ele vai piorando. Black Mirror, O Conto da Aia, The Handmaid's Tale, todas as séries brasileiras da Netflix, inclusive com essa ótima, que é o Boca a Boca, que é essa série nova. Enfim, todas elas tratam de futuros tenebrosos. Caóticos. A nossa série, ela é um futuro muito parecido com o presente, como é comum nas distopias. Todos nós, cada um dos personagens está isolado, absolutamente sozinho. E eles estão todos à espera de que algo aconteça sem saber que o fim do mundo está se aproximando. Legal, legal. São esses dias de solidão que antecedem um possível fim dos tempos. É disso que trata a nossa série. Em nenhum momento vocês localizam, contextualizam isso com Covid, com coronavírus, com pandemia, nada de... A gente tem um prólogo. A gente tem um prólogo. Não, desculpa, gente. Isso faz toda a diferença, Pedro. A gente tem um episódio que vão ter imagens, assim, como se fosse tipo um tsunami, um furacão de informações, tipo, do que já aconteceram. Então, por exemplo, a gente vai mostrar meio que uma coletânea de fins dos mundos que a gente já passou, assim. Tipo o quê? Tipo o quê, assim? Tipo, outras pandemias que a gente viveu, como é o consumo hoje em dia no mundo. Vai ser meio que um apanhado disso tudo, assim. Um apanhado de desgraças. Bolsonaro. Só que a gente não vai contextualizar certinho, assim, tipo, estamos nesse mundo. Não, vai ser como se fosse, olha isso, tudo que a gente viveu, olha isso que a gente acatou, né, enfim, é dessas coisas de séries de distopia, né? E onde a gente chegou, é meio isso. No sentido de que a gente não chegou aqui porque a gente chegou, né? A gente chegou porque a gente causou. A gente está aqui porque a humanidade causou. É isso. Então... Não, isso faz toda a diferença de tudo que está sendo feito. A gente estava falando muito na forma, e na verdade esse conteúdo distingue essa história toda de tudo que está sendo feito. Você fala de uma solidão, mas ela não é nesse tempo atual, então é bem interessante. Muito bom. Isso que o Bernardo falou, da gente tratar de um universo distópico, né? E tá sempre vendo filmes e séries de conteúdo que faz a gente ficar desanimado com um possível futuro, o que vai acontecer. É muito interessante colocar isso, porque qual é a esperança que a gente está construindo dentro da gente de um futuro, né? A obrigação da arte também dá esperança a essas pessoas. E quando toda vez que a gente mostra um futuro, a gente mostra um futuro triste, sem esperança, a gente fica sem esperança também no dia a dia. Então, acho que isso também é positivo dessa série. A gente traz um futuro e mesmo com esse cenário que dá medo, a gente ainda consegue rir. Porque a gente está falando do humano. E até onde o humano vai, sabe? Enfim. Muito bom, muito bom. Gente, eu não sei se vocês queriam complementar com alguma coisa. Eu acho que a gente conseguiu contemplar o quadro todo do que está sendo feito. Talvez expectativas, né? Que expectativas vocês têm de encontrar uma identificação dessa plateia que vai assistir pelo Instagram? Se isso, a gente falou já sobre a expectativa disso se multiplicar, talvez em outras telas, mas qual é a ansiedade disso? É maior do que a vacina da Covid, assim? Qual é a proporção, né, dessa ansiedade? Meu foco é Hollywood. Beijo. Amor. Não, mas assim, eu tava falando muito isso, né, com eles, assim, que, tipo, só, de verdade, assim, eu sinto isso no meu coração. Só da gente lançar isso que a gente fez, sabe? Só da gente colocar no ar isso ser assistido pelas pessoas, as pessoas se identificarem em uma outra plataforma,
assim, de verdade, eu já estaria completamente feliz, assim. E é isso que está acontecendo, e eu tô vendo que era um projeto que tinha um tamanho que com a força de muita gente incrível, ele está crescendo e tá surpreendendo a gente, assim. Então, eu tô meio assim, só vou no fluxo, não vou criar muitas expectativas, mas eu vou aceitando o que vier, sabe? Vocês chegaram a apresentar para alguma plataforma, algum serviço, algum canal, alguma coisa assim, ou vocês estão pensando em fazer uma coisa bem independente mesmo? E uma coisa importante, a possibilidade da gente ter uma segunda temporada é sempre uma pergunta que a gente faz, né, quando tem uma temporada. A gente está no processo de apresentar para 2 plataformas grandes, estamos trabalhando para isso. E sempre, para mim, assim, gente, é isso. A gente tem que fazer arte, a gente tem que ganhar para fazer. E outra coisa, né? Como a série não está atrelada... pagar essas pessoas. É isso. Lógico. Sim, é muito pagar essas pessoas. Todo mundo tem boleto para pagar, a conta chega, né? Mas como é que vocês... O que eu ia perguntar? Como é que vocês fariam aí se tiver uma coisa de um incentivo e que pode rolar uma segunda temporada? E outra, sim, e ela não está atrelada à questão da Covid, né? Ela é mais atemporal do que isso, né? Diferente de uma série lá, sei lá, O Diário de um Confinado, do Bruno Mazzeo. Não é aquilo, né? É uma coisa que não está atrelada a isso. Então, você tem a chance de fazer outras temporadas, inclusive depois que as coisas não voltarem à normalidade, ou ao novo normal, como dizem, né? Vou falar, alguém pegou, não sei. Eu acho que tem muita chance de rolar a segunda temporada devido ao roteiro que a gente escreveu, porque eu acho que o que foi incrível da gente escrevendo é que a gente se limitou a muitas coisas. A gente já sabia que tinha que ser narrado os limites dão um espaço enorme para a gente criar. E foi isso que esse projeto mostrou, eu acho que para todo mundo. A gente não podia juntar 2 pessoas dentro de uma casa, então tem gente no Rio de Janeiro, tem gente no interior de São Paulo, tem gente no centro de São Paulo, tem artistas de trilha sonora da Bahia, que tá todo mundo no projeto. Editores em Curitiba, tá todo mundo no projeto. E eu acho que o que foi lindo a gente sempre fala, sendo isso aqui um piloto e a gente faz a primeira temporada num esquema de 20 minutos ou 30 minutos, a gente quer ouvir as vozes desses personagens. A gente quer botar eles falando na tela. Mas, querendo ou não que isso aconteça, indo para alguma plataforma maior ou não, sendo assinada por qualquer outro streaming, na verdade, não só plataforma, mas por um streaming ou um canal, a gente pode ainda fazer dentro dessa plataforma que a gente fez, porque a gente escreveu dando asas para esse projeto, que eu acho que foi lindo. Por isso, a gente desde o começo falou, a gente não vai fechar isso aqui, a gente não vai restringir esse projeto a isso. Ele vai ter o tempo que ele tiver que ter, e sempre foi assim desde o começo. Isso que eu acho incrível. Uma coisa muito legal que aconteceu é porque eu acho que tem muita gente que cria pensando na parte, né, da venda, não sei o quê. Lógico que a gente sempre pensou nisso desde o começo, mas eu acho que a gente criou uma coisa que a gente falou, vamos criar uma coisa legal, não vamos pensar lá para frente, sabe? Vamos fazer o agora e fazer o agora acontecer. E eu achei isso foi muito interessante, porque normalmente os projetos que você parte, né, você está pensando, tipo, eu quero levar para não sei o quê. Agora que a gente está começando a pensar nisso, sabe? E ver já alcançou um escopo muito maior do que a gente imaginou. Do ponto de vista do Instagram, também falando de um ponto de vista mais prático, entre aspas, muito do nosso objetivo desde o começo foi estruturar todo o material pensando em como publicizar isso e como a gente consegue alcançar mais pessoas ainda, porque muito do que o pessoal falou é que a série acabou sendo um desabafo, né? Foi como todos estavam se sentindo num momento muito angustiante e que a gente não tem um prospecto de futuro.
E a gente quer que mais pessoas consigam ver e se identificar com isso. Então, do lado da plataforma, o Instagram tem essa facilidade, né? Que ele é democrático, de certa forma, né? Você não paga para assistir esse conteúdo. E aí a gente pode atingir muitas pessoas diferentes. Então, toda a estratégia de comunicação, de divulgação, pensando em espalhar essa palavra, digamos assim, e fazer com que todos assistam e se sintam contemplados. Maravilha. Maravilha, gente. Para mim, alguém quer contar mais uma história? Para mim, tô feliz aqui com o que eu tenho. A gente está falando data de estreia. Que dia que é mesmo? Vamos lá. Quem? 11 de agosto. 11 de agosto. Tem horário certo já para entrar, não? 9 horas. Da manhã. Da noite. 9 horas da noite. E, importante, um episódio por semana ou sai tudo de uma vez só? Como é que vai ser isso? Um por dia. A nossa estratégia foi pensando que, apesar de ser uma série, né, em que na teoria, numa plataforma de streaming, você, em alguns episódios, você pode ver todos juntos, né? Ou enfim, tem algumas que liberam por semana. Por ser um formato de IGTV, que é um pouco diferente, né? Você não tem o play automático. A gente optou por fazer um momento por dia, e aí entendendo que aquele dia vai ser a narrativa daquele episódio, né? Então vai ser o episódio coletivo, ou o episódio das duplas, e vai ser um pouco temático, de certa forma. E aí todos os dias as pessoas vão poder assistir, porque a gente entendeu que seria muito pouco provável que alguém fosse assistir 12 GTVs direto de uma vez, assim, né? E eles vão estar em algum outro canal de YouTube, alguma coisa assim? Não. Por enquanto, nada fechado nesse sentido. Tá. Entendi. Não, até porque... Não, fala, Pedro. Não, porque a gente também pensa o Instagram de usar o máximo dessa plataforma, dos destaques que a gente pode colocar. Quando lançou essa nova faceta do Instagram, o Reels, que é uma vibe do TikTok, foi a primeira coisa que eu liguei para Amanda e falar: Amanda, como a gente vai usar isso dentro da nossa série? O que a gente pode fazer como espaço de dramaturgia também, de como a gente conta história, o que a gente faz com esses personagens. Porque, não sendo modesto, a gente tem atores e atrizes absurdos que fazem maravilhas dentro de casa com o celular. Então eu sempre falo para Amanda assim: gata, a gente tem que achar, a gente tem uma geração de conteúdo, uma facilidade com esse elenco que a gente tem de artistas plurais, multilinguagem, que a gente tem que explorar o máximo também que a própria plataforma dá pra gente. Porque, querendo ou não, o YouTube ele vira é como se fosse um outro streaming. Até tem séries originais do YouTube. E hoje em dia o YouTube tem 13 minutos, 15 minutos, 40 minutos de vídeo. A gente está fazendo uma coisa, na vertical, para Instagram. A gente vai usar os stories de uma forma diferente, que a gente vai usar o IGTV de uma forma diferente, que a gente vai usar o destaque. Tudo pensado para aquilo, para ser a nossa narrativa tá acontecendo dentro daquele espaço, entende? E o cronograma e a construção de conteúdo é pensando nisso. Então, a gente já tem que pensar em todos os stories, eles têm que ser todos pré-produzidos. Então, são 12 dias de episódio, a gente tem que saber qual é o conteúdo de cada horário, o que vai no feed cada dia, qual que é a legenda de cada post de cada feed. Então, a gente fez uma conta por cima, a gente tem, quase umas 64 artes que já tem que estar prontas e organizadas por pastas, por dias, por horários, pra gente saber exatamente como é que a gente vai fazer isso. Então, assim, os atores podem até esperar que eu vou acionar bastante, assim, do tipo, gente, preciso que vocês gravem isso agora. Ótimo, ótimo. Ótimo, então vamos agora... Fazer uma pergunta aqui, Cristina. Usando o nosso amigo com toda licença, assim, mas usando as palavras de Bernardo Bibancos. Cristina, o que vem antes da solidão? Que pegadinha! Eu não vim aqui preparada para responder, gente. Nossa, eu não sei o que vem antes da solidão nem depois, mas não sei, acho que não vem nada antes da solidão, né? Porque você já chega acompanhado de uma barriga, né? Quando você vem ao mundo. Então já não é só. Mas a gente aprende a lidar um pouco com isso, eu acho.
Bom, meninos, eu devo dizer merdas para vocês. Eu vou Eu acho que a Lê finalizar. você queria falar alguma coisa? Eu queria só pontuar que a gente está aqui sem um dos grandes artistas do elenco, que é a nossa grande artista. Ele é um artista, né, que trabalha a arte drag, um dos grandes artistas que trabalha essa arte hoje no nosso Brasil, sem dúvida, é Diva Black, maravilhosa. Então, eu queria só pontuar isso. Você não deixa de pesquisar sobre a arte dele, dela, enfim, para poder constar nisso tudo, porque é um grande artista preto que, enfim, está correndo atrás da carreira e está bombando agora, está com um lançamento aí de músicas e tudo mais. Então, é importante a gente trazer para esse momento. Muito bem. bem. O personagem dela foi muito legal. E o personagem dela também foi muito interessante, porque é uma drag... A Leila Diva Black é uma drag na vida real e lança EP e faz shows e é incrível. E na série ela teve que criar, o Rafa teve que criar uma outra drag dentro da dramaturgia que a gente escreveu conjuntamente, perguntando e entendendo aonde isso ia, porque a gente queria trazer a arte drag, mas é dissociado de quem é a Leila Diva Black, então realmente é incrível. Muito legal. O elenco é maravilhoso. O nome da drag dela com o nome das artistas preferidas da avó. Virou Tina Jackson. Então, muito bom. Alguém Aqui, mais ó. quer falar? Leila, fala, Leila. Chegou! Essa é a Leila Diva Black. Não. Brincadeira, gente. Essa é a Leila. Todo mundo, a gente tem que te agradecer, Padi, pelo espaço. De verdade, assim. Faz muita Gente, diferença. eu que agradeço, aprendi muito. Muito obrigada. Aprendi muito. E eu sou uma, como é que a gente diz? A geração pré-internet, né? A gente fala, tem os nativos e tem os migrados. Eu sou uma pessoa migrada, tenho 50 anos, então, para mim é um aprendizado e essa coisa de funcionar fora da caixinha, né? Conforme a situação pede, é muito legal. Acho que eu aprendi bastante com vocês aqui. Tô louca para ver a série, de verdade. Yeah. E aí queria, enfim, vamos encerrar sabendo mais, assim, para mim é um repertório mesmo muito legal que vocês me trouxeram e tenho uma expectativa grande. Então é isso, gente, muito obrigada. A série de vocês não está no YouTube, mas a nossa conversa vai estar no meu canal, no canal da Cristina Padiglione no YouTube, e depois incorporada no blog Telepadi, que eu tenho ali hospedado na Folha de São Paulo, com muito louvor. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Obrigada. Merda. Obrigada. Incrível. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. Boa noite. Beijo. Torcer e esperar a segunda temporada agora. Tchau. Vambora. Está lá, @no fim eu tava sozinha. Beleza. Pode deixar. Pode deixar. Obrigada. Tchau. Tchau.